fizerdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, essa tua palavra, nós nos submetemos a ela e nos submetemos ao governo do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, tu tenhas total liberdade, Espírito Santo, para continuar a fluir nesse ambiente. Nós te damos essa liberdade, nós queremos isso, nós estamos desejosos que o Senhor faça grandes coisas em nós, nesse lugar, nas nossas vidas, Pai. Nós abrimos os nossos corações, nós voltamos as nossas mentes a Ti, declaramos elas cativas somente ao domínio do Teu Espírito. Nós rejeitamos todo pensamento contrário, nós rejeitamos toda a preocupação na nossa alma, nós rejeitamos toda angústia, tudo aquilo que vem para roubar a Tua palavra. Nós anulamos em nome de Jesus tudo aquilo que vem como peso, tudo aquilo que vem para nos colocar em enfado, em cansaço, em sono espiritual. Nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo aquele que está aqui sonolento, apático, aquele que ainda está frio, aquele que ainda está gelado, vem Espírito e aquece os nossos corações, porque só o Senhor pode fazer isso. É obra do Teu Espírito, só Ele pode nos aquecer, só Ele pode manter os nossos olhos espirituais abertos, só Ele pode manter os nossos corações conectados a Ti, só Ele pode nos quebrantar interiormente. É isso que nós queremos. Nós não queremos perder nada daquilo que Tu tem para nós nesse dia, não só hoje, mas amanhã e depois. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, se você sentir sono, você vai levantar, você vai ficar em pé, você vai pegar ali 10 minutos de sol na muleira, você vai molhar o seu rosto, mas não durma. Se alguém estiver dormindo do seu lado, dá uma cotovelada santa nele, irmão, mas não deixa ninguém dormir nesse ambiente. Amém? Essa passagem aqui, para nós entendermos um pouco o contexto, Jesus está nos seus últimos momentos com os seus discípulos, antes da crucificação. Nesse momento, no livro de João, você vai perceber que ele inicia lá no capítulo 13, onde fala sobre a preparação da Páscoa. E diz lá no capítulo 13, você vai ver também nos outros evangelhos, que foi o próprio Jesus que preparou esse ambiente. Jesus queria um momento muito intenso e profundo de comunhão com os seus discípulos. Era esse o desejo do seu coração quando ele preparou esse momento. Ele destacou Pedro e João e disse: olha, vocês vão encontrar um homem no caminho, só chega lá e diz para ele: olha, meu mestre mandou alugar aqui para casa, já vai estar tudo pronto, cheguei lá, arrumo. Esses discípulos chegam do nada, enquanto uma pessoa me mandou: tá, já estou sabendo. O Espírito já foi na frente, trabalhando com aquilo que é sobrenatural, que confunde o nosso racional. Porque quando a gente recebe uma direção de Deus, a gente quer tudo tintim por tintim. Não, eu trabalho aqui na lógica, então como é que eu vou chegar lá se eu não sei quem é, quem vai estar lá, quem vai receber, em nome de quem? Aí Jesus disse: não, meu irmão, não te preocupa com isso não, só vai debaixo da minha palavra e faz o que eu estou te dizendo, que as portas vão se abrir e o negócio já está preparado. E eles foram para preparar a Páscoa. A Páscoa, queridos, uma festa com significado profundíssimo para o povo de Deus. Todos os anos eles tinham que comemorar, eles tinham que se reunir em família para celebrar algo que aconteceu centenas de anos atrás. O povo de Deus sentou aqui, Jesus queria sentar com os seus discípulos
para celebrar aquilo que Deus fez por meio da vida de Moisés, libertando o povo do cativeiro do Egito. Era isso que Jesus estava ali tentando reviver com os seus discípulos. Participar da ceia era relembrar a trajetória de libertação do seu povo, era rememorar os grandes feitos de Deus quando levantou o libertador, que depois de 10 pragas, a última, a morte dos primogênitos. Essa última praga, Deus decretou a morte sobre todo o primogênito naquele tempo. Mas haveria aqueles que haviam de ser salvos. Era necessário que se matasse um cordeiro, que se comesse esse cordeiro, o sangue que se colocasse nele, iam ser aspergidos, pintados nos umbrais das casas. E havia de vir o espírito da morte para o cumprimento dessa última praga. E esse espírito de morte, quando se deparasse com algumas casas onde tivesse esse sangue do cordeiro, ele ia passar por cima, não ia acontecer nada. E em rápidos termos, esse é o significado de Páscoa, passagem. É justamente o espírito da morte ser impedido de agir por causa do sangue do cordeiro imolado. Tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver com a obra de Cristo em nós. E Jesus manifesta nas suas palavras um profundo anseio de cear com seus discípulos. Em Lucas 22:15, ele vai dizer: e disse-lhes: desejei muito comer convosco a Páscoa. Desejei muito, porque Jesus valorizava e valoriza um momento de intimidade e comunhão com seus discípulos. Agora perceba, ele está falando de homens que ali no seu meio vai se levantar um traidor. Ele está falando de gente que no meio dele ali vai negar ele depois. 3 vezes, como Pedro fez. Ele está falando de gente ali que quando ele for preso, vai negar que conhece ele, vai fugir, vai se esconder. Pessoas frágeis, debilitadas, limitadas como nós. Ele dizendo: estou desejoso de ter esse momento com você, sentar à mesa, partir o pão, beber do vinho, ter comunhão. Ele queria estar ali. Jesus queria estar ali com seus discípulos. Ele queria estar ali com os seus amigos. E você? Quanto há em nós de corresponder a esse desejo que há primeiro nele? Quanto verdadeiramente há dentro de nós? Será que nós saímos das nossas casas assim, desejosos de estar com Ele? Será que nós estamos aqui para corresponder a um desejo dele por nós, a um anseio dele por nós, por mim, por você? Primeiro foi ele que deu passo. Primeiro foi ele que nos atraiu. Ele que nos chamou e nos viu para cá. E eu quero corresponder. Diga assim: eu quero corresponder. Eu quero desejar Jesus o tanto que ele me deseja.
Então, a conversa aqui continua. Ele lá no meio desse ambiente de comunhão, vira para uns e diz, ó, fica tranquilo, mas nesse meio aqui eu tenho um traidor. Nessa mesa de comunhão, esse lugar de intimidade, tem alguém que vai levantar daqui e vai me trair. Passa um tempo, Judas é possesso, recebe a liberação para fazer o que ele tinha que fazer. Jesus, Pedro, não te preocupa não, meu filho, porque eu sei que tu vai me negar 3 vezes. Eu? Tu não sabe que eu vou até morrer por ti, Jesus. Tu não sabe que eu sou forte. Tu sabe que eu sou forte, eu tenho força em mim mesmo. Não te preocupa não, meu filho. Antes que o galo cante, vai ser impactado com aquilo que saiu da tua boca. E aí depois disso, Judas já fora, Jesus vai para lavar os pés dos discípulos, ele se veste de servo, de escravo. Ele vai para esse lugar, se subjuga diante dos seus discípulos. O mestre toma lugar de escravo, tira as suas vestes, fica ali meio que praticamente nu, mas as vestes de escravo, se ajoelha diante daqueles homens sujos, pés terríveis, pega a bacia, pega a toalha e começa a lavar aqueles homens, os pés daqueles homens, demonstrando qual era o lugar dele no reino do Espírito. E ensinando que aquele que quer estar no reino do Espírito em evidência, ele precisa ir para o lugar de humilhação. O mestre dos mestres, o maioral de todos, toma o lugar de escravo. Para dizer, eu preciso ter parte com vocês nisso. Pedro recua, ele diz, não. Se tu não deixar eu cumprir isso aqui, tu não está entendendo nada. E aí, queridos, tem toda uma conversa, e é uma longa conversa aqui com Jesus, com os seus discípulos. Uma conversa longa e angustiante, porque, imagina, são os últimos momentos. Ele está ali gerando essa expectativa dos seus discípulos de que ele vai ser preso e morto a qualquer momento. Os discípulos são tomados de medo, de angústia, de aflição. O mestre deles, a qualquer momento, vai ser arrancado deles. Prestem bem atenção, eles abandonaram tudo para seguir esse camarada que passou um dia e diz, olha, deixem tudo me sigam. Venham ser pescadores de homens. Agora, aquela pessoa que era a referência física deles ali na terra, está dizendo, não vou estar mais com vocês, vocês não vão mais viver, não vão mais me tocar. Mas eu vou continuar com vocês. E aí a crise da nossa humanidade, porque crer em Deus é crer no invisível. A humanidade por si só não consegue conviver com isso. Então ela precisa criar uma imagem. Ela precisa criar algo palpável que ela possa tocar e dizer, não, meu Deus é isso aqui, ó. Então eu posso tocar, abraçar, colocar no meu bolso, na minha casa, e ele vai me proteger. Mas eu preciso de algo que eu possa tocar e ver. E aí ele está ali prestes a sair para ir para o sofrimento terrível no Getsemane. Ele que está às vésperas de entrar nesse sofrimento profundo, a condição de derramar sangue pelos seus povos. Mas é ele que se levanta, olhando para o coração daqueles discípulos e começa, olha, não se turbem, não se preocupem. Não deixe essa angústia tomar o coração de vocês. João 14 ele vai dizer, não se turbe o vosso coração.
creiam. Creiam em mim, creiam no Pai. O cenário é de caos, é de insegurança com esses olhos humanos, mas vocês precisam crer, porque a palavra foi liberada, a profecia será cumprida até o fim. Creiam. É isso que vai sustentar vocês, é crer, é a fé de vocês em mim e no Pai. É aqui nessa conversa que ele também vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. É nessa conversa aqui que ele confronta a Filipe para dizer, não, como é que é? Vocês estão querendo ver o Pai, vocês não estão me vendo, vocês não estão entendendo nada, discípulos, estão andando comigo, esses 3 anos não estão compreendendo que quem me vê o Pai. É nesse cenário, é nessa conversa que ele diz que vai rogar ao Pai, que vai nos deixar um Consolador. É nessa conversa que ele diz que ele não nos deixaria órfãos. É nesse cenário dessa conversa muito tensa e profunda que ele entra no capítulo 15. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para que você entenda o nível de importância nesse assunto para Jesus. Ele deixou para conversar com os discípulos nas últimas horas como se fosse um alerta. Ele estava querendo aqui firmar no coração desses discípulos as recomendações que eles precisariam estar ali com elas cravadas no coração. Porque essas palavras, essas promessas, esses ensinos aqui iriam sustentar os discípulos, porque eles viriam a passar por um profundo tempo de perseguição, desafios, provações. E o que iria sustentar eles? Não eram as vitórias, as bênçãos, a prosperidade, a casa, o carro, o emprego, a estabilidade financeira. O que iria sustentar esses discípulos era a palavra que foi liberada de que ele estaria com eles, que o Consolador estaria com eles, que o Pai estaria com eles, que o sustento seria ele mesmo. Então a frutificação é um assunto muito sério. Você vai perceber que Jesus gostava de falar por parábolas, usava figuras de linguagem. Em algumas conversas dessas, ele queria facilitar o entendimento. Ele trazia elementos da sua época, da cultura daquela época, para que eles pudessem compreender qual está sendo a mensagem que ele quer trazer por trás dessa parábola, dessas figuras. Mas também ele falava por parábolas para poder ele fazer um corte. Para dizer assim, ó, existe um público que vai ouvir, que vai receber, que vai entender. Mas existe um público que pela dureza do seu coração vai ouvir, mas não vai compreender o seu interior. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Você vai ver então nessa parábola pelo menos 3 personagens: a videira verdadeira, que aqui é Jesus. O segundo personagem é o agricultor ou o lavrador, que é o Deus Pai. E o terceiro personagem é o quê? O ramo, a vara, em algumas versões. O que são essas varas? O que são esses ramos? São pessoas como nós, que vieram até Jesus, receberam a mensagem, foram atraídos e decidiram seguir. São os ramos, são as varas. Ele diz que
toda vara que há em mim, ou todo ramo que há em mim. Então são pessoas que estão nele, que foram até o encontro dele. Amém? Só que dentro dessa espécie, desse personagem, existem duas espécies. Ele vai dizer, olha, esses ramos, essas varas, elas estão enxertadas em mim, só que parte delas tem algo que é o fruto. Parte delas não tem fruto. Aqui ele está fazendo também uma separação. Aparentemente é a mesma coisa. Estão saindo de um mesmo tronco, tem a mesma dimensão, mas existe algo que as diferencia, algo exterior que eu posso olhar e contemplar naquele caule. Não temos aqui uma árvore frutífera que a gente possa exemplificar, mas vamos dizer ali tem uma árvore, pronto, essa maior tem um caule grande, e vai ter galhos que vão ter frutos e galhos que não terão frutos. Porque esse fruto, queridos, é algo que pode ser visto do lado de fora. Nesses dias nós vamos tentar discernir o que é esse fruto. Eu vou te dar aqui alguma coisa, mas pode ser que quem venha depois vai dar outra afeição, outro entendimento e tudo vai se encaixar. Mas, no fim das contas, o que é um fruto? É algo que eu posso identificar, contemplar. Está me sinalizando algo ali, de que aquela planta, ela é produtiva, é algo que eu posso pegar, é algo que pode alimentar outras pessoas. Amém? Você está entendendo? Fruto é algo que alguém está vendo em mim, que pode dele se alimentar. A minha vida está manifestando frutos que não são para mim, é para o outro. Pode vir, você está com fome? Eu tenho. Pode vir, você está faminto? Eu estou produzindo. Não é para mim não, é para o outro, é para o próximo. Frutificar indica um ambiente fértil. Porque uma planta só frutifica se ela estiver num ambiente fértil. Não é verdade? Se não houver um ambiente fértil, ela vai secar e morrer. Sem condições de solo, nosso professor de biólogo aqui, Marcelo, já está dizendo, não tem como. Não vai frutificar. Mas se eu estou num ambiente de fertilidade, eu vou frutificar. Sabe por quê? Frutificar é algo natural. É da essência da mangueira, da manga. Não precisa de esforço. Se ela estiver num ambiente fértil, naturalmente ela vai frutificar. Naturalmente. E aí nós estamos olhando aqui para um pé de uva. O pé de uva, naturalmente ela tem que dar uva. É o que se espera dela. Jesus está dizendo então, no fim das contas, que há um processo natural daqueles que estão enxertados nele. A frutificação é uma consequência da vida daqueles que estão verdadeiramente conectados em Cristo Jesus. Amém, irmão? Por isso que quando ele olha para as varas, quando ele olha para os galhos, para os ramos, ele está olhando um ramo seco, ele vai dizer, não.
tu era para estar frutificando. Tu está enxertado em mim, a minha natureza, gerando para ti vida. Se tu estás bebendo dessa seiva que sai de mim, tu tem que apresentar frutos. Porque senão não faz sentido. Senão eu estou negando a minha própria natureza. Imagine Jesus dizendo isso. Eu estou tentando parafrasear para que a gente vá nos aprofundando nisso, nesse entendimento. Mas no fim das contas, é isso que ele está dizendo. Está todo mundo em mim, mas tem uma galera frutificando. É isso que eu quero. Foi para isso que vocês foram gerados. Mas tem gente que está em mim, que foi enxertada, mas não frutifica. Tem alguma coisa errada. Você não está correspondendo. E aí na passagem você vai perceber uma condição muito clara para aqueles que frutificam. A condição determinante para nós frutificarmos é a nossa permanência. Ele vai dizer: aqueles que permanecerem em mim, consequentemente, não há dúvida que vão gerar frutos. A linguagem de Jesus aqui é uma linguagem lógica, não tem o que enfeitar. Se há permanência em mim, naturalmente você vai dar fruto. E permanência, queridos, fala de uma vida constante em Cristo Jesus. Permanência não fala de um momento. E nós estamos aqui, claro, vivendo um momento que vai se acabar muito rápido. Sabe o que eu vou ouvir domingo de muitos de vocês? Sempre ouço, né, Letícia? Gente, como foi rápido. Por isso que no começo, a gente está aqui, ó. Aproveita você piscar os olhos. Chegou domingo, a gente já está arrumando as coisas e voltando para ele. Então isso aqui é um momento válido, muito válido, porque nós vamos ser aqui aquecidos, cheios. Mas a vida de frutificação fala de constância, de processos, de tempo, de dedicação, de entrega, de busca. Não é de momentos. Permanecer em Cristo para frutificar fala inclusive de suportar as estações difíceis. Porque há estações de seco, há estações de frio, há estações onde as folhas caem. Mas quando vem a chuva, vem a primavera e aí começa os primeiros sinais. Começam a aparecer as flores. E talvez seja um dos momentos mais belos de uma árvore. Quando ela começa a sinalizar que ela vai dar fruto. Exteriormente ela começa a apontar. Chegou um tempo favorável. Vou começar a corresponder à chuva que foi derramada. À fertilidade que está nesse solo. E uma questão de tempo. Esse fruto vai brotar. Receba isso no seu espírito. É muito mais do que fazer parte de uma religião. Permanecer é muito mais do que você ter dito: não, agora eu deixei de ser católico, espírita, umbandista e sou evangélico. Permanecer em Cristo Jesus é muito mais do que você dizer que frequenta a igreja com assiduidade, que você até serve em um ou outro ministério. Permanecer em Cristo é muito mais profundo do que isso. Porque muitos de nós estão demonstrando esses sinais exteriormente, mas estamos secos. Muitos de nós estamos aparentemente enxertados, somos parecidos uns com os outros,
Mas se alguém precisa recorrer, alguém precisa se alimentar de nós, se alguém precisa de um fruto, vai nos procurar e não vai encontrar. Vai voltar com fome. Vai dar meia volta. Permanecer em Cristo fala de persistirmos no caminho, mesmo diante das intempéries da vida. Aquele camarada que não sai daquela posição, o mundo pode desabar, meu irmão, e vai desabar. Talvez mais de uma vez, talvez todo mês. Você está firme ali, porque a palavra já foi dita, liberada sobre os discípulos e sobre nós. A palavra que Jesus liberou sobre os discípulos não ficou para aquela mesa. É a mesma palavra que deve encher os nossos corações e nos mover. É a mesma. Ela não mudou. Ela não mudou. É não abandonar o barco, meu irmão. Ainda que pareça que ele está afundando. É não pular. Porque, irmãos, Ele mesmo nos colocará à prova. Porque eu só posso dizer que eu estou permanecendo se eu receber bordoadas na minha vida que estão querendo me tirar do caminho. É quando a gente senta para conversar e vai compartilhar uma vida com outra e a gente fica, meu Deus, meu irmão, como é que tu está suportando isso? Tu está passando por tudo isso, eu pensando que a minha vida estava difícil, mas agora que tu está falando lá, meu irmão, tu está pior do que eu, meu irmão. Eu vou orar por ti, não vou nem te contar nada da minha vida, não, tu vai rir. E às vezes a gente está assim, passando por lutas que as pessoas não estão vendo, lutas internas, sabe, uma das maiores lutas no nosso interior. Tem pessoas que estão aqui, que já estão com grandes lutas no seu interior, guerreando para permanecer aqui, de corpo e de mente. Porque muitos de vocês vão estar aqui e o diabo, a alma de vocês, vai tentar estar transportando a mente de vocês para todo lugar que for. Alguns de vocês, o diabo vai usar pisei no pé sem querer e vai acabar o seu dia, você vai fechar o seu coração e não vai querer mais nem receber ministração. É alguém que deu uma resposta atravessada e seu coração estava ali muito suscetível, muito frágil, você deixou aquilo entrar e você não vigiou, e aquele ali pode acabar com o seu retiro. São as nossas lutas internas, porque elas são reais, elas existem. Além dessas que nós precisamos lidar constantemente, tem as externas, notícias, com fulano, com Beltrano. A gente está lidando com isso, com a organização, meu irmão. Cada hora chega uma notícia. Aí você tem que senta, calma, vê, com a medida de Deus, vamos tomar uma direção, uma decisão. Você está na frente de uma situação como essa, você tem que estar vigilante, atento, para não perder a semente que está sendo lançada. A palavra do pastor Johnson já iniciou com o princípio de tudo. O lançar da semente. Esteja atento. Vamos ler João 6, 60. João 6, 60.
60. Na verdade, assim, você vai marcar e anotar aí, eu não vou ler porque é uma passagem que é muito conhecida. E o que eu quero trazer aqui, você vai entender, porque nós estamos falando de permanência e o Senhor vai usar situações, lugares, pessoas, ambientes e a própria palavra dele para nos provar. Existem passagens que nós já lemos e que elas, quando relidas, elas nos causam um profundo impacto. Em outro momento eu já tinha lido isso aqui, mas não tinha falado comigo desse jeito. É o Espírito nos confrontando, porque existe uma palavra específica para nós a cada dia. A palavra é o alimento, é o pão diário. E às vezes, quando nós estamos conectados, sensíveis, vem uma palavra específica com relação àquilo que nós estamos vivendo. E aqui Jesus está com um monte de gente seguindo ele. Discípulos, ele está falando aqui de discípulos. Que ele começa a falar dele, da vida dele, do que ele significa e do que as pessoas que querem estar com ele precisam fazer, qual é a postura que essas pessoas precisam ter. Ele vai falar de um nível de comprometimento tal com ele, que ele usa a linguagem que escandaliza muita gente, porque ele vai dizer: olha, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. E esse discurso chocou muita gente. Eu não estou falando de multidão. A palavra vai dizer que quando eles foram confrontados com esse nível de mensagem, eles desistiram. Sabe o que eu quero trazer aqui para nós? É que muitos de nós estamos acostumados com um nível de mensagem que nos mantém num lugar muito cômodo. Se Jesus subir essa régua, eu não sei se a gente permanece. Muitos de nós estão acostumados. Venha e receba a sua bênção. Venha, os seus problemas são resolvidos. Venha e receba a cura. Venha e receba sua casa. Venha e receba. Venha. Aí quando Jesus sobe o sarrafo, ele diz: meu filho, sai da meninice. Eu quero que tu cresça. Vamos deixar as crianças com as crianças. Agora vamos fazer um corte. Presta bem atenção. Na nossa caminhada com Cristo, nós vamos ser confrontados. Porque Jesus vai vir para fazer um corte. Meu irmão, a partir daqui, tu vivia num nível. Agora que tu está recebendo esse nível de palavra, tu te posiciona. Senão já era para ti. O Jesusinho do Paz e Amor, todo mundo quer. Mas esse Jesus que está ali, depois dele pregar, falar dele mesmo, vai todo mundo embora, mas ele não queria multidão. E ele não está nem muito preocupado em agradar os discípulos. Porque quando ele começou a ver que a pessoa ia demandar, ele podia dizer: não, gente, tá bom, eu vou pegar mais leve. Venham amanhã no culto, que nós vamos falar sobre o culto da bênção. Eu não quero perder números, não. A gente vai pegar mais leve. Vamos falar um pouco sobre coach, sobre as 5 receitas para você prosperar, enriquecer, frutificar. Sempre relacionado com isso aqui. E aí você vai se mover por isso. Não, ele não se preocupou com isso, não. Sabe o que ele fez? Ele olhou assim para meia dúzia de doido que não saiu, que não acompanhou a manada. Ele
ele foi bem mansinho para agradecer. Obrigado que vocês aqui estão comigo fechado. Foi isso que ele fez, gente? Ele vira assim, ó. Ei, rapaz. Vocês quiserem ir, vão, senhor. Eu não vou mudar minha mensagem para agradar ninguém. Porque, meu irmão, ele dizendo, parafraseando, tá? Eu estou indo morrer na cruz por vocês, meu irmão. Eu estou indo sangrar. Que vida que nós estamos pensando que o Senhor está me chamando para viver, irmão. Dura essa palavra. Meu irmão, olha para a cruz. Dura foi a cruz. Dura foi a cruz. E nenhum de nós suportaria. Dura foi a cruz. Dura foi a morte. Dura foi ele ser rejeitado por todos. Abandonado por todos. Até o Pai silenciou. Ele lá cruzando de braços abertos. O silêncio do Pai. Duro foi isso. Ele carregar sobre ele os pecados que nós estamos cometendo hoje. Os pecados que nós trouxemos para esse retiro. Ele já levou sobre ele. Duro foi isso. Duro não é a mensagem do Evangelho. Duro não é a mensagem de Cristo. Duro não é o chamado para segui-lo. Duro foi viver o que ele viveu ali. Cravado por amor. Cravado na cruz por nós. Duro foi isso. Duro não é o que a gente vive. Os nossos pequenos problemas. Os nossos pequenos dilemas que nós colocamos uma lupa e se tornam coisas gigantes. Olhe para a cruz, meu irmão. Olhe para a cruz, minha irmã. Isso sim nós não suportaríamos. Mas aquilo que eu estou vivendo, aquilo que você está vivendo, é suportável. É difícil, é suportável. Está duro, é suportável. Não vai ultrapassar a sua medida. Essa é uma certeza que eu te dou. Porque não sou eu que te dou. É a palavra que está dizendo, meu irmão Hernani, tu está pegando bordoado, segura tua onda, deixa de mimimi. Assume a tua posição, meu irmão. Quer chorar? Chora escondido lá no teu quarto. Entrando, deixa tua mulher ver teus filhos. Vai lá, meu irmão, te rasga lá na minha presença. Lá que eu vou te forjar. Ninguém é forjado aqui não, viu, meu irmão? Ninguém é forjado de púlpito. Ninguém é forjado nos microfones. Ninguém é forjado nos instrumentos. Aqui nós podemos aparentar. O que nós aprendemos como cristãos, aparentar. Nós sabemos como falar como crente. Nós sabemos como um crente se veste. Nós sabemos os caqueados evangélicos. Os crenteiros, os jargões. E aí, minha bênção. Rapaz, esse irmão é uma bênção. Está querendo insultar ele, mas tu não pode. Ele diz, esse irmão é uma bênção. Então, cuidado. Cuidado, irmão. As aparências enganam. As aparências enganam. Em Mateus 21, você vai ver um episódio curioso. Jesus está ali com os seus discípulos e ele, de longe eles avistam uma figueira. Anote aí, Mateus 21, 18 a 22, depois você reflita. Olha só, eu vou ler. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Quem tem fome quer o que comer? Sim ou não, ok? Amém. Aí eles avistam uma figueira no caminho. E essa figueira de longe aparentava estar carregada. Cara, eu estou com fome.
Aquela árvore, pelo que eu estou vendo aqui, está carregada, meu irmão. As folhagens dela, a forma como ela está disposta, está me indicando que se eu chegar eu vou me alimentar, tem fruto. Jesus disse que eles chegam e, rapaz, era só aparência. Não tem nada que eu possa me alimentar. Aparentemente tinha. Mas quando eu cheguei perto, quando eu sentei para conhecer, quando eu sentei para conversar, não tinha nada para me oferecer. Só foi. Só palha. Só aparência. Não foi para isso que o Senhor nos criou. Ele disse que nos fez aquilo que nós lemos para dar não só fruto, muito fruto. Diga assim, muito fruto. Vocês estão com fome, muito fruto. Abundância de fruto. É isso que glorifica o Pai. As nossas vidas com abundância de fruto. É isso que Jesus está dizendo. Olha, nisso vocês vão glorificar o Pai. Se a vida de vocês frutificar abundantemente. Não adianta aparentar. Não adianta cumprir rituais. Não adianta parecer ser. Você precisa ser aquilo que você foi criado para ser, aquilo que eu te dou todas as condições para ser. Porque se nós estamos em Cristo Jesus, Ele já nos deu todas as condições para frutificar. Preciso buscar em outro lugar, meu irmão. Nem métodos humanos, Ele já nos deu. Já nos deu. Frutificar revela, inclusive, isso, a nossa identidade como filhos e discípulos. Você quer dar carteirada de filho de Deus? É fruto. Não é sua aparência, sua forma de falar, sua arrogância espiritual, seus caqueados evangélicos e geração faminta e sedenta. Nós estamos falando de discípulos, estamos falando de igreja. Eu já caminho mais ou menos por fim, vocês sabem. Amém? Mas para falar que essas duas espécies de ramos, elas vão passar por processos muito parecidos. Jesus está dizendo, olha, vocês são muito parecidos. Há um ramo que tem fruto, há um ramo que não tem fruto. Mas tem uma coisa, cada um vai passar pelo seu processo. Ramo que não tem fruto. Sabe o que eu vou ter que fazer com você? Cortar. Eu vou te extirpar. Eu vou te tirar. Meu Deus, Jesus amado. Jesus está dizendo que existem ramificações dele que ele vai arrancar. Tirar. Decepar. Definitivamente. Ele está falando daqueles que não estão correspondendo, daqueles que não estão nele, mas não estão correspondendo. Não estão manifestando a natureza dele em si mesmo. A videira está ali, é a videira verdadeira. Como
é possível nós estarmos nele e não estarmos manifestando os frutos de que estamos nele, meu irmão. É incompatível, por isso ele é tão duro, tão radical. É cortado, é extirpado. A gente quer dar jeitinho, mas ele está dizendo que se não frutificar, já era. E às vezes a pessoa até, ou esse ramo, continua ali, pendurado, secando, próximo da árvore. Às vezes continua frequentando as igrejas, os nossos momentos, os nossos retiros, as nossas vigílias, os nossos céus. Mas já foi extirpado, já está sem vida. Aí ele vira para o outro ramo, com fruto. Espera aí, que para ti também tem um processo. Não te empolga não, meu irmão. Não pensa porque tu está frutificando que o negócio é moleza para ti, não. Sabe o que eu vou fazer contigo? Tu está frutificando, é isso. Parece que eu vou te criar. Porque parece que você foi criado. Só que agora eu vou lhe limpar. Eu vou lhe podar. Tem muita coisa aí que precisa sair. Você está frutificando, mas baixa a tua bola. Calma. Tem arestas que eu preciso ainda cortar. E é um processo também de ferida. Só não é para a morte, mas são incisões. São verdadeiras cirurgias. Sem anestesia. Meu Deus, a dentista falando em procedimento sem anestesia mesmo. Deus me livre. Mas preste atenção comigo. Jesus está dizendo que aqueles que estão frutificando vão passar por um processo que eles vão precisar sentir dor. Vai causar incômodo. São galhos e folhas e partes que talvez você está tão acostumado com aquilo. Há anos você está carregando isso, achando que está tudo bem, achando que é normal. Afinal, você está dando fruto, você está olhando para o lugar do outro lado, o lugar do outro lado não está dando fruto, então você está se achando muito bem, superior, está tudo legal comigo. Mas à medida que você vai caminhando no entendimento e na profundidade de Cristo Jesus, Ele está aqui, ó. Vem, meu filho. Tem processos que eu estou fazendo, que eu vou fazer na sua vida. Vem com coragem. Eu vou começar a parar. Vai doer. Você vai sofrer um pouquinho. Talvez você chore alguns dias. Talvez você perca algumas coisas que você jamais imaginou que ia perder. Talvez você vá ter que abrir mão de algumas coisas que você jamais imaginou que iria abrir. Mas confia, é para o teu bem. Você vai ver. Você vai ver que nesse processo eu vou te potencializar para dar mais fruto. E esses são os processos mais duros da vida de um cristão, irmão. É o momento da prova mesmo, da angústia, da luta, da dor, da escassez, da doença, da perda, da morte. É nesses processos dolorosos que vamos ser forjados e aparados, e moldados, e cortados, e moldados. Mas nós não vamos morrer neles. Glória a Deus. É um tempo que passa para que mais frutos sejam evidentes em nós. Vamos alimentar mais gente. Aquilo que nós passamos, atravessamos, vencemos em Cristo Jesus, são frutos que geraremos para alimentar outras pessoas que estão morrendo. Aleluia. Pessoas famintas que estão olhando para os seus lados, para as suas casas,
procurando em lugares, procurando até nas igrejas, não encontram. E você que passou por isso, por tanta luta, por tanta dor, mas permaneceu, você vai estar aqui, olha para mim, meu filho, tem fruto aqui. Quer sentar comigo 10 minutos? Eu tenho vida. Vou alimentar. Eu tenho fruto para mostrar. Não para me amostrar. Meu Deus, acabou. Eu tenho fruto para te servir. Naquilo que eu fui tratado por Deus. Moldado por Deus. Quantos estão recebendo essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Eu finalizo na reflexão da passagem de Lucas 13, 6 a 9. É a última palavra. Obrigado, meu irmão. Lucas 13, 6 a 9. Irmãos, pequenos gestos você vai ter oportunidade nesses dias aqui. Pequenos gestos. Eu estou com sede. Esse homem levantou para me servir, sem que eu precisasse pedir. Para mim é Deus. Não por Ele, mas é porque no ambiente da casa do Pai é isso. Nós vamos estar servindo uns aos outros, espontaneamente, sem forçar nada, sem cobrar nada. Porque a casa do Pai não é ambiente de cobrança. Nós servimos espontaneamente. Amém? Obrigado, meu irmão Marcelo. Mas eu queria finalizar em Lucas 13. No versículo 6 vai dizer assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando-o. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira. Há 3 anos. E não acho. Corta. Corta. O Senhor está dizendo. E disse ao vinhateiro: desculpe, irmãos. Antes. Porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Amém? Não perca a palavra para todos nós. Voltando. Chegou, veio numa vinha, não tinha fruto. Vai dizendo: corta. Há 3 anos eu vim procurar. Não estou achando. Está na hora de cortar. Para que ela vai ficar ocupando esse espaço aqui inutilmente? Não serve. Eu botei uma árvore frutífera aqui nesse lugar, foi para dar fruto. Se não está dando fruto, corta. Não frutificar é ser inútil. É ser inútil para o reino. Não frutificar é ser inútil para o reino. E respondendo, ele disse: Senhor, deixa este ano. Até que os caras. Se der fruto, ficarão. Se não der, então ficam. Sabe o que o vinhateiro está dizendo aqui? Senhor, é só mais um tempo. Eu estou entendendo agora a palavra. Eu entendi que
o tempo de caminhada que eu tenho contigo, Senhor, eu já tinha que estar manifestando frutos. Eu entendo, Senhor, eu estou olhando para a minha vida. Eu sei que eu não estou frutificando, mas me dá só mais um tempo. Prolonga essa palavra que tu liberou. Mas vem e começa a escapar. Vem, Jesus, e começa a tirar aquelas pedras, aquela terra seca sem vida, o meu solo árido, as minhas feridas de alma que estão me movendo, as minhas faltas. Vem tirando as minhas ausências. Vem me tirando desse lugar onde eu estou olhando só para as minhas feridas, para as traições que me fizeram. Vem, Senhor, me tira desse lugar onde eu estou olhando só para aquilo que está faltando. Vem, Senhor, porque eu estou olhando só para aqueles que me abandonaram, para aqueles que não tiveram gratidão para comigo, consideração, aqueles que não me honraram. Vem, Senhor, tira. Isso está pesando no meu caldo. Isso não está me deixando frutificar. Isso está me matando. Isso vai me levar para longe de Ti. Essas coisas não tratadas, Senhor, já deu tempo delas. Já deu tempo delas determinarem quem eu sou em Ti. Já deu o que você viveu. Já deu, meu irmão. Já deu. Pare de estar bitolado ao seu passado. Já deu. Frutifique a partir de então. Foi teu pai, foi tua mãe, foi teu esposo, teu ex-marido, tua mulher. Acabou, meu irmão. Ele fez tudo que era preciso ser feito para que você tivesse uma vida abundante e frutífera. Acabou. Aceita os processos de poda. Vai deixando para trás aquilo que está sendo cortado. Vai deixando para trás. Deixa ele cortar, deixa ele fazer essa cirurgia, deixa ele passar essa navalha. Vai doer, mas vai curar. Aleluia. Vai doer, mas vai dar fruto. Vai doer, você vai alimentar outras pessoas. Vai sair desse lugar de fome para si mesmo. Não da fome de Deus, não é dessa fome, é dessa fome de coisas para si, para assumir um lugar e dizer: agora eu estou numa posição para a glória de Deus, claro, onde as pessoas podem vir até mim e vão achar do que comer. Está com fome, meu irmão? Senta comigo. As pessoas vão te procurar. Eu estou faminto, já procurei em tantos lugares. Tu vai dizer: sente aqui, eu só preciso de 10 minutos. Muitos de nós aqui vão precisar de 5, 10 minutos com alguém. Essas pessoas vão ser saciadas se entender o que foi isso. Porque vão encontrar em você alimento, vida. Vida com Deus. Vida com Deus. Vida com Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. Feche seus olhos. Não se preocupe com quem está do seu lado, quem está ali vendo, deixa ele ver.
esse é o seu momento. Está só começando. Mas eu sei que o Espírito já falou com muitos de nós aqui. Presenteie a sua oração ao Senhor nesse momento. Espírito Santo, tu podes ir num lugar que eu não posso acessar. Espírito Santo pode ir além das aparências. Eu não posso.